Bom dia a todos, eu me chamo Marcos Venâncio de Albuquerque, Ceará. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês que estão me vendo. Eu nasci numa família muito humilde, muito pobre, no interior do Ceará, na cidade chamada Crato. E trabalhei na roça desde os 6 anos com os meus pais. E depois os meus pais decidiram vir a São Paulo tentar a vida em São Paulo. E fomos morar na favela, infelizmente, né, em Osasco, na Grande São Paulo. E aos 13 anos eu comecei a tentar minha vida no futebol, indo para Santos, num grande clube de São Paulo. E fiz um teste lá e passei nesse teste e comecei meu sonho dentro do futebol, tentando ajudar meus familiares, meus pais. E aos 18 anos de idade foi onde eu acho que foi o período mais importante assim da minha vida, onde eu tomei uma decisão super importante, onde um homem chamado Carlos me convidou para ir numa reunião onde falava de Deus, de Jesus. E chegando nessa reunião lá, ele me explicou a situação do homem longe de Deus. Então ali eu comecei a refletir um pouco sobre o meu estado. E ali então eu abri meu coração e fiz uma aliança com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E depois daquele dia, foi em 98 isso que se passou na minha vida, eu comecei a buscar uma intimidade maior com Deus, o meu Criador. E eu comecei a compartilhar então esse amor com meus companheiros lá no Santos Futebol Clube. E infelizmente eu tive uma má notícia, né, uma surpresa negativa, quando o presidente do clube me convidou para ir no seu escritório. E eu até aguardava, né, de repente um aumento de salário, alguma coisa do tipo, alguma promoção. Mas infelizmente o presidente me questionou sobre a minha fé. E ali ele me propôs, se eu não parasse de falar de Jesus, ele me mandaria embora do clube. Então foi um momento muito difícil para mim, um momento de decisão. E eu tinha somente 18 anos, então foi bem complicado, mas então, naquele momento foi um momento onde eu pude confessar Jesus como meu Salvador e meu Senhor diante de uma autoridade, a autoridade máxima do clube. E ele me mandou embora. Infelizmente eu perdi o trabalho, mas eu sabia que Deus poderia abrir outras portas para mim, e foi o que aconteceu. Eu fui para casa dos meus pais, fiquei mais ou menos 2 meses desempregado, mas depois desse período de desemprego, o telefone da vizinha toca e era uma nova porta que Deus estava abrindo no Gama, né, de Brasília, e eu pude então recomeçar a minha carreira com uma experiência muito boa com Deus. E dessa experiência com Deus, isso me fortaleceu muito a minha fé, e eu pude em todos os momentos acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar a minha vida nas mãos dele, sabedor que ele poderia fazer grandes coisas por mim. E continuando a minha caminhada aí, eu tive o privilégio em 2006, né, de ser campeão da Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre. E tive também o privilégio ali de ser campeão mundial contra o Barcelona. Na final foi um jogo histórico. Eu tive a incumbência de marcar Ronaldinho Gaúcho, que na época era o melhor jogador do mundo. E então foi uma batalha difícil, mas eu coloquei minha confiança em Deus, pedi força para Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 21 e versículo 31, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então eu acreditei que eu estava ali preparado fisicamente, mas eu necessitava de algo a mais. E esse algo a mais era a ajuda de Deus, e a vitória, Deus nos concedeu essa vitória. E nós somos campeões contra o Barcelona, um fato inédito e até mesmo surpreendente para o mundo inteiro. E a minha oração é que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam fazer como eu fiz, abrir o coração e crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele te ama incondicionalmente, independente do que você é. Deus te ama e Ele quer mudar a tua história e te dar a salvação eterna. Um grande abraço e que Jesus abençoe a todos. Olá pessoal, a gente está aqui com o Ceará, lateral direito aqui do Cruzeiro.
essa passagem aqui por Santos. Sera, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Você que faz parte do nosso ministério aí, tem nos abençoado tanto por onde você vai. É um privilégio estar todas as quintas-feiras orando por você e vendo o que Deus está fazendo na sua história. Mas a gente quer saber um pouquinho mais de como que você está, e aqueles que não te acompanham tão de perto, saber um pouco da sua história. A paz do Senhor a todos, né? É um privilégio sempre para mim também poder estar participando contigo aqui. Eu acho que já é a segunda vez que a gente está participando, né? E minha história, para ti, na verdade, é um livro aberto, né? Agora, para as pessoas que estão nos assistindo, é uma história bem vitoriosa, né? Graças a Deus. Sabe mesmo, até mesmo pelo início de infância e pelas dificuldades. Então Deus tem sido muito bom comigo, com a minha família. E a gente sabe que no Brasil, por ser um país do futebol, todos os meninos, né, eles têm esse desejo de ser jogador de futebol. E quando a gente consegue chegar no profissional e ter conquistas, né, profissionais, a gente se sente privilegiado. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito e creio que Deus ainda tem muitas coisas ainda a realizar em todas as áreas da minha vida, ainda no futuro próximo ainda. Legal. Marcos, você que começou aqui no Santos, né, Futebol Clube na categoria de base, teve experiência em alguns outros clubes nacional, foi lá pro Paris, foi a última vez que a gente teve uma conversa com você, estava nesse acerto. Depois de uma temporada abençoada lá, agora está no Cruzeiro. Como que está para você essa mudança, esse novo tempo aqui, esse ano já tão satisfatório? Pois é, a mudança nunca é fácil, né? Quando a gente muda de país, até porque eu estava na França e depois de 5 anos lá voltei para o Brasil, mas foi mais fácil a adaptação, né, no retorno do que propriamente quando eu fui do Brasil para a França. Então a gente sempre depende da família e graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa que se adapta com facilidade em qualquer lugar. Então a Fernanda se adaptou muito bem em BH, né? Meus filhos, a Damas, o Levi e a Pietro, da mesma forma. Então isso dá mais tranquilidade para mim poder trabalhar no dia a dia, se dedicar no meu trabalho, né? Tendo esse apoio em casa, a família é um alicerce importante na vida do ser humano, e comigo não é diferente, e graças a Deus a gente já está colhendo frutos assim profissionais, né? Porque estamos aí numa reta final de uma competição onde a gente pode se sagrar campeão, né, do futebol brasileiro, um campeonato tão difícil. E então esse retorno ao Brasil tem sido benéfico. O primeiro ano não foi tão maravilhoso, mas a gente conseguiu ficar em 9º lugar. E agora já, né, lutando pela primeira colocação, e espero que se concretize logo, né, para que a gente possa glorificar Deus por mais uma conquista na carreira. Marcos, aproveitando sua experiência já espiritual, quer falar para quem não conhece como foi seu encontro com Jesus? Olha, então eu venho, né, de uma família tradicional, né, religiosa, como acho que a maioria dos brasileiros, né, influência, né, do catolicismo, e com 13 anos eu fui para Santos, jogar na categoria de base do Santos, e com 16 para 17 o pastor Carlos, né, quando nós ainda comíamos no restaurante do pastor Carlos, ele me convida para ir numa das reuniões que ele organizava lá no próprio restaurante, aos sábados à noite, e foi ali o meu primeiro contato com o verdadeiro evangelho, né, com a palavra de Deus. E então eu fui ficando com Jesus ali no início, né? Foi aquele ficar com Jesus. Mas em 98 mesmo, quando eu estava para completar 18 anos, foi ali assim meu passo decisivo, onde eu vi que eu precisava mesmo de Jesus Cristo para mudar os meus hábitos, mudar a minha maneira de ser, e também para ter mais um amigo importante, né, na minha caminhada de vida. E então eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, fiz uma aliança com Ele, confiando totalmente no Senhor, né, como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
E a partir dali, então, começou essa caminhada com o Senhor Jesus. No dia 30 de agosto de 98 do mesmo ano foi o batismo, né? Nós nos batizamos, né? Eu e você, né? Estávamos juntos naquele dia maravilhoso, naquela noite, né? Melhor dizendo. E dali em diante, então, começou essa caminhada abençoada, a gente sabe, com alguns obstáculos, mas quando nós estamos aliançados com o Senhor e alicerçados na palavra, a gente consegue ultrapassar esses obstáculos. E aí fazem 15 anos então que nós estamos nessa caminhada, e Deus agregou muitas coisas maravilhosas na minha vida, e a gente sempre confiando, né, no Senhor Jesus, porque seus pensamentos não são os nossos pensamentos, são bem mais elevados, como os caminhos do Senhor também são mais elevados do que o nosso. Então eu sempre procuro deixar o Senhor Jesus Cristo fazer a vontade dele na minha vida. Bênção demais, né, Marcos? Sua família está totalmente comprometida. Onde o Marcos tem passado, a gente tem visto que realmente tem deixado um ministério forte, uma igreja onde acompanhando todo mundo, jovens, adolescentes, casais, homens, mulheres. Fernando é uma grande bênção, e também a gente hoje, né, vendo os meninos aí já do Cruzeiro também falando da importância de você ali. É um pastor, né? Pois é, eu procuro, né, na simplicidade, né, ainda sem ter cursado, né, ainda o seminário, na simplicidade do conhecimento que o Espírito Santo me concede, compartilhar o amor de Deus. Eu acho que o Evangelho é simples, o Evangelho é mais do que palavras, é atitudes, né? Então as atitudes contam muito na nossa caminhada com o Senhor, e é isso que eu procuro fazer. Então aonde nós vamos, aonde o Senhor nos envia, nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro, e ali a gente tem que frutificar. Então a gente frutifica em todos os clubes, e agora eu estou aqui plantado aqui no Cruzeiro, e estou procurando frutificar ao máximo, né, junto com os meus colegas de trabalho. O meu campo é o futebol, é o Cruzeiro hoje, então eu procuro fazer o melhor de mim, para que os atletas, né, que estão no dia a dia comigo possam ver a diferença, possam ver que Cristo habita realmente na minha vida, né, e que vale a pena servir ao Senhor. E eu tenho esse total apoio da minha esposa, né, nós somos uma dupla aí bem dinâmica, né? A minha esposa, você conhece muito bem, então a Fernanda, ela é uma evangelista nata, né? Então ela fala com muita facilidade do amor de Deus. Um evangeliza e outra então ela evangeliza, e quando as coisas estão encaminhadas, ela chama minha ajuda e pede para mim dar continuidade, né? Mas ela é bênção demais. Então as coisas têm fluindo dessa maneira, Deus tem nos usado dessa maneira, e eu tenho procurado, né, obedecer o chamado do Senhor Jesus Cristo, né, de ir fazer discípulos, ir evangelizar, e a gente sabe que muitas vezes não é fácil, até mesmo pelo meio, né, pelo futebol. Às vezes as pessoas nos perseguem, não querem que a gente fale do amor de Jesus Cristo abertamente. Mas eu confio totalmente em Deus, plenamente no Senhor, que Ele abrirá as portas e fará a vontade dEle através da minha vida e da minha família. Mas acho que são centenas talvez de experiências que você teve, mas tem algumas mais fortes. A gente sabe que o teu chamado maior é com famílias, é com casais, mas não somente nessa área. Você lembra de alguns que mais marcaram vocês? A gente tem, né, às vezes, pessoas que recebem a Jesus Cristo, né, através de nossas vidas, por intermédio da minha vida, da minha esposa. Teve uma experiência bacana na França, não só uma, várias, né, mas uma delas, um casal que vinha à nossa casa e estava compartilhando, né, dos momentos, né, que nós fazíamos na nossa casa de pregação da palavra. E um dia então eles vieram aos plantos, né, chorando, depois de uma ministração, e se ajoelharam e falaram: nós precisamos desse Jesus, nós queremos esse Jesus para nós. E ali então eu também, de uma certa maneira, né, eu me emocionei no momento, porque eles reconheceram realmente que precisavam de Jesus Cristo. Então nós fizemos ali uma oração com eles, eles fizeram uma aliança com o Senhor,
Mas o momento assim mais marcante para mim foi quando, né, ainda na França, eu tive o privilégio de batizar algumas pessoas lá. Então isso foi um privilégio para mim. Eu liguei para o pastor Carlos aqui no Brasil, que é meu pastor, né, que eu considero até hoje. E ele então me autorizou a estar batizando essas pessoas lá. Então cada pessoa que eu batizava, né, eu chorava muito, porque são troféus ali incorruptíveis, né, que a gente vai levar para a vida toda ainda. E eram pessoas muito diferentes, né, Marcos? Porque, se não me engano, ex-muçulmanos eram... Sim. Pessoas... Tinha um ex-ateu, né, que eu tive o privilégio de batizar, e um outro ex-muçulmano. Então não são pessoas, entre aspas, assim, tão fáceis, né, de se levar a Cristo, mas foram pessoas que tiveram encontro com Jesus e que entregaram-se totalmente ao Senhor. E ali então foram, como eu falei, né, foram troféus incorruptíveis, né, que a gente vai poder lembrar para a vida toda, ainda que os outros troféus na profissão, né, eles passem, né, e esses troféus aí eles permanecerão para sempre. Marcos, a gente, né, você desde jovem sabe todos o que os atletas jovens passam e tem dificuldade de estar firme com Deus também, né, desde o processo de amadurecimento de vida. Mas e hoje tem a sua história transformada, você também que já conheceu, né, na sua juventude coisas que não agradavam a Deus. O que você passa hoje para o jovem de ter esse compromisso com Deus de verdade, de dar esses frutos, de servir a Deus de verdade? O que você pode estar passando para eles? A palavra-chave hoje é a perseverança, né? Em todos os segmentos da vida. Em Mateus 24 e versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Obviamente ali está mencionando ou direcionando para uma salvação espiritual, mas em todos os segmentos da vida é necessária a perseverança. Nós perseverarmos até o fim, não desistir, não retroceder, né? Continuar em frente, confiando realmente no Senhor, não somente a metade, né? Mas confiando a vida por completo nas mãos de Jesus Cristo, que Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. E no momento dos obstáculos tem que perseverar na oração, na leitura da palavra, perseverar em amar as pessoas, em realizar realmente a vontade de Deus, que no momento certo Deus chegará para te abençoar, no momento certo Deus chegará para te livrar de algumas situações e para abrir as portas a fim que você seja abençoado e possa realmente glorificar o Senhor, porque esse é o maior objetivo, né, das nossas conquistas, das nossas vitórias aqui na terra, é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja elevado bem alto e seja glorificado, para que todos possam conhecer que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Excelente. Mas Marcos, profissionalmente agora no Cruzeiro até quando o contrato? Então, eu tenho mais 7, 8 meses de contrato, até junho de 2014, 2013, perdão, 2013, 14, e o futuro, né, eu não sei ainda o que vai se passar. Eu gostaria muito de permanecer no Cruzeiro, também porque eu não gosto muito de ficar mudando, né? É importante você ter uma identidade, uma identificação com o clube. Então eu gostaria de permanecer lá, mas sem ansiedade, né? Eu tenho procurado deixar Deus mesmo agir. E se for para confirmar a minha permanência, amém. Se for para sair para algum outro lugar, né? Que Deus seja também glorificado e certo que Deus nos sustentará e nos abençoará onde o Senhor nos levar. Marcos também está com um projeto muito bonito lá em Kratos, né? De ajudar também, não somente a sociedade, mas esses jovens a terem um sonho melhor estruturados numa situação difícil. Dá para você comentar rapidinho para a gente sobre o seu projeto? Então, é uma ONG, né, que veio no meu coração para ajudar as crianças e adolescentes lá na região de Crato, lá no Ceará, onde eu nasci. Então, assim como Deus me tirou de lá, né, e me abençoou bastante através do futebol, eu gostaria de proporcionar isso para outros adolescentes, outras crianças, né, que habitam na mesma região. Só que as coisas não são fáceis, né, para ser executadas. A gente tem o projeto, tem o desejo, mas depois na prática as coisas são um pouco mais difíceis, porque é necessário um grande investimento e quando as coisas ainda não estão
em andamento, né, materialmente falando, é difícil de você levar essa ideia para as pessoas, para que haja investimentos, para que as pessoas possam ajudar. Então, por enquanto, nós estamos nesse projeto aí de fazer um centro esportivo lá em Crato. O terreno já foi adquirido, né, pela Fundação Ceará 02, e agora nós estamos no andamento, né, ou no início, né, de murar todo o terreno e depois para iniciar a construção. Mas eu estou orando e crendo que Deus vai estar nos abençoando para que isso seja realizado, né? E a minha expectativa é até o final de 2014 a gente possa já estar com as coisas tudo encaminhadas, para que depois a gente consiga também arrecadar fundos a fim que a gente acolha as crianças lá e possa ajudar muitas crianças, né, carentes e necessitadas nessa região, né, tão difícil e tão, de uma certa maneira, esquecida pelo governo e pela sociedade de uma maneira geral. E até opressão espiritualmente também, né? Poder trabalhar com esse pessoal ali. Sim, porque a gente sabe que o mundo espiritual é tangível também, né? E então o inimigo sabe que nós não vamos lá simplesmente, né, abrir portas para que as crianças venham fazer esporte, né, no centro. Nós temos o objetivo também espiritual de, na palavra de Deus, para essas crianças e suas famílias. Então as dificuldades certamente serão maiores, mas a vitória terá um sabor maior ainda, e muitas crianças serão abençoadas com esse projeto em nome de Jesus. Bem, acredito que vamos poder ver umas imagens aí desse projeto que é muito bonito. Também se alguém se interessa em ser parceiro, Marcos, onde pode entrar em contato? Tem um site já, algum endereço aqui? Na verdade nós temos um site, mas ainda não foi, né, eu tenho um site meu pessoal, né, que é www.ceara02.com.br, né, e ali tem algumas informações. Nós estamos, né, acrescentando as informações sobre o projeto, e ali, então, se alguém se interessar, terá o contato ali, e-mails, né, nesse site será e-mail, e poderão entrar em contato para que a gente de repente possa ser nosso parceiro e dar um apoio a fim que esse projeto possa se concretizar e abençoar muitas crianças necessitadas. Legal. Marcos, só deixar uma palavra final para quem está nos assistindo e você... Claro, sempre com muito prazer, né? A palavra de Deus, né, ela tem muitos versículos bacanas, e em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, fala sobre a reconciliação do ser humano com Deus, né? E o interesse de Deus é que todos nós sejamos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, que Ele se sacrificou por nós. Então a minha mensagem hoje é de reconciliação, né? Que você possa se reconciliar, seja com Deus, seja com a sua esposa, seja com seu filho, com seu amigo, seja com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Eu acho que a mensagem principal do Evangelho é a reconciliação entre o ser humano e Deus, em primeiro lugar, e depois com nossos semelhantes, que são aqueles que nos cercam, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Obrigadão mais uma vez pela essa parceria, pela bênção que você é, que tanto nos abençoou. Que Deus continue te usando muito, para a glória de Deus. Obrigado, sempre um privilégio. A cada metro que eu subo, enxergo um pouco mais. Agora vejo o rio que cruzei que ficou para trás. Vejo o mar que se abriu, a torre que caiu. Enxergo pequeno o corpo do gigante que me afligiu. Fui eu que matei na pedrada, vejo Judas com a garganta enforcada. Eva sendo tentada, a lua que tá do meu lado pode ser tocada. Vejo a sepultura daqueles que não estão mais aqui, mas que me disseram vá, prossiga mesmo sem mim. Gratidão sem fim, nas costas eu trago sonhos, os meus, os seus, nossos legítimos sonhos. Vamos, vento, pode soprar, o topo é meu lugar, você não vai me derrubar. Continuo subindo, pois eu sei que tenho crido. Quando eu chegar, ficarei lá até ouvir a sua voz pelo meu nome chamar. Lua, vou pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, e me não duvide. Habitarei nas nuvens, e o arco-íris, até você me chamar, me chamar. Dores, sinto dores, mas as cores
minhas dores. Não tem jeito, dor, você vai comigo e esse é seu castigo. Enxergar a altura e a profundidade do amor nessa louca escalada pra se tornar sabedor. Às vezes eu sinto que posso cair, quem vai me acudir? Mas então eu olho lá pro topo e meus pulmões se enchem, ganham um fôlego novo que vem me toma, inunda e acalma, que manda embora, expulsa a bronquite, a asma. Quando eu alcançar o cume da sabedoria, ficarei por lá até o final de meus dias. Vou pro topo do monte, escalando a montanha, subo com as águias, e nem não duvide, habitarei entre as nuvens e o arco-íris, até você me chamar, me chamar. Não conte as décadas que já são passadas, siga seus sonhos, os belos sonhos. Não duvide de ninguém, nem reclame de nada, siga na sua jornada. Todo dia nasce uma vida nova, e assim a esperança na sua mente se renova. Não murmure, nem se conjure, pois cada um que vive passa pela prova. Então se transforme, não seja esnobe. Quem pensa que tá rico, na verdade já tá pobre, pois os tesouros todos estão no céu, e eu vou subir pra ver de perto as cores do arco-íris. Vou pro topo do monte, escalando a montanha, subo com as águias, e nem não duvide, habitarei entre as nuvens e o arco-íris, até você me chamar, me chamar. Suba mais alto e verá toda a região ao redor com horizontes distantes. Então se deleitará com a ampla perspectiva. Suba ainda mais e o cenário se ampliará, até que por fim, quando chegar ao cume e olhar para todas as direções, verá diante de si uma cidade grande ou várias outras cidades. Além, há uma floresta em algum lugar distante, ou até mesmo outro estado ou país. Ali, bem perto, está o mar, acolá um rio brilhando e chaminés expelindo fumaça em uma cidade industrial, mastros de navio e um porto movimentado, tudo surpreendente e agradável. Então você pensa, eu não podia imaginar que tanta coisa podia ser vista desta elevação. Só chega ao cume quem conheceu todas as alturas e profundidades do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo, quando envelheceu, sentado com seus cabelos brancos, tremendo de frio num calabouço em Roma, pôde dizer com a maior ênfase possível: eu sei em quem tenho crido, porque cada experiência tinha sido como a subida de um monte, cada provação tinha sido como subir outro cume. Sua morte era o alcançar do topo da montanha, da qual ele podia descortinar tudo a respeito da fidelidade e do amor daquele a quem havia entregue a sua alma. Por isso, continue subindo.